Obrigado pela presença de todos. Nós vamos dar início, nesse momento, à terceira live do pré-lançamento do livro Direitos Humanos, Cuidados Paliativos, Direitos Humanos, Saúde e Cidadania. Hoje a gente vai conversar com duas advogadas que escreveram o capítulo Os Cuidados Paliativos no Marco Jurídico Brasileiro. A primeira advogada é a Daniele Barata. Daniele Barata é bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Ciências da Saúde pela Fiocruz e membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cuidados Paliativos da ENSP Fiocruz. Obrigado, Daniele. Obrigado, querida. E a segunda advogada é a Luciana Dadalto, que é bacharel em Direito pela PUC Minas, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFMG e é administradora do portal testamentovital.com.br. Obrigado, Luciana. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Então, hoje a gente vai conversar um pouco com elas essa questão que é extremamente crucial em cuidados paliativos, que é a questão do direito do paciente. Então, cuidados paliativos por uma luta por dignidade da pessoa humana. Em tempos de Covid, a gente sabe que é extremamente o conhecimento desse direito para garantir a dignidade das pessoas. Então, eu queria começar, ouvindo as nossas convidadas, pode ser a Luciana Dadalto. Como é que você está enxergando essa questão, Luciana, do direito humano como garantia da dignidade das pessoas? O que foi para você participar desse livro? Gostaria que você começasse a falar, primeiramente, dessa sua participação no livro. Como foi essa experiência para você? Olha, é sempre muito bom participar de projetos que falem dos cuidados paliativos. E esse projeto, especificamente, ele tem uma abordagem diferente das abordagens que a gente já viu no Brasil, porque ele parte do cuidado paliativo como um direito humano. E isso significa, na prática, que o que a gente defende, o que a gente está aqui defendendo, é que os cuidados paliativos precisam ser o começo de uma discussão para garantir a dignidade do paciente. Então, é impossível falar em dignidade do paciente, em dignidade no cuidado, se a gente não conseguir universalizar a oferta de cuidados paliativos no Brasil. Então, acho que o que para mim, talvez a grande diferença dessa obra para os outros projetos que eu já participei, é esse viés humanista, digamos assim, do olhar, do recorte do cuidado paliativo, sob a perspectiva real do paciente, com foco no paciente, não com foco no profissional, na técnica propriamente dita. Ainda que a gente tenha, obviamente, porque a gente precisa falar de como fazer cuidado paliativo, mas o mais importante é a gente entender que só vai ser possível discutir como fazer cuidado paliativo se a gente conseguir partir da ideia de que nós precisamos ofertar cuidado paliativo para todo mundo. Porque senão os cuidados paliativos continuam parecendo algo que é muito elitizado, que é muito excludente, que é quase uma dádiva. As pessoas hoje ainda usam assim, nossa, você teve sorte de ter uma equipe de cuidados paliativos te atendendo. Então, a gente precisa mudar esse paradigma do cuidado paliativo como sorte, como dádiva, como um presente, e chegar no cuidado paliativo como um mínimo existencial de cuidado em fim de vida para o paciente. E para você, Dani, como é que foi participar desse livro, com a parceria da Luciana Dadalto? Como é que foi esse casamento? Queria ouvir você em relação a isso. Como o direito pode garantir, como a Luciana falou muito bem, o acesso para esses pacientes aos cuidados paliativos? Bom, o nosso casamento deu tão certo que surtiu frutos aí, Então, o casamento foi ok. Falar dessa questão de cuidados paliativos, realmente por esse viés dos direitos humanos, fiquei pensando muito esses dias na questão de você
quais são as palavras que nós poderíamos atribuir quando a gente trabalha com cuidados paliativos dentro da questão de direitos humanos. E aí, aproveitando que o Renato Bonfatti, nosso mestre aí, querido amigo, se encontra aí na sala hoje, né? Aproveitando as aulas dele do campo semântico. Então, fiquei pensando em algumas palavras e gostaria de compartilhar essas palavras aqui com vocês, para a gente entender um pouquinho mais esse viés do cuidados paliativos na perspectiva dos direitos humanos e não só da assistência, né? E não só do direito do paciente enquanto direito pré-estabelecido. Então, pensei, como a Lu falou, né? A dignidade da pessoa, autonomia, e aí, se você for ver a autonomia, a derivação, né, da palavra autonomia vem do grego auto, próprio, né? E nomia, lei, regra, norma. Autodeterminação, crenças, valores, cultura, respeito, igualdade, sujeito de direito, liberdade, escolhas e direitos fundamentais. Aí fui pensar também na questão da palavra cidadania, trabalhando os cuidados paliativos dentro, então, da cidadania. E aí, então, vamos lá, pensando na cidadania, também vem do latim, né, que significa cidade, e a cidadania, essa palavra ao longo, né, da história, ela foi mudando, né? Então, cidadania, em um determinado momento, significava aquelas pessoas que nasciam ali na Grécia, depois cidadania passou a ser as pessoas que poderiam votar, depois cidadania, tivemos a cidadania regulada, depois tivemos uma cidadania plena, enfim. Cidadania como uma luta política, né? Cidadania, então, como uma luta por direitos, cidadania como igualdade de condições, cidadania como condições de acesso aos direitos sociais, e cidadania como luta pelo direito à saúde. E aí, entrando, então, nos cuidados paliativos dentro da saúde, né? O terceiro tópico aí do título do livro. E aí, a saúde, podemos, então, sim, falar do direito dela enquanto um direito fundamental social, podemos falar dos cuidados paliativos dentro do SUS, né? Dentro desse sistema maravilhoso que nós temos de saúde, como alguns, né, dizem que, na realidade, é a política pública de saúde mais democrática que nós temos hoje no Brasil, né, é o SUS. Podemos falar da saúde enquanto ensino, capacitação, mudança de paradigma, cuidados paliativos como disciplina obrigatória nas cadeiras, né? E cuidado paliativo como integrante do direito à saúde e não como algo, como disse o nosso querido autor também no primeiro dia, né, o português, que cuidados paliativos, na realidade, ele não anda paralelo, né, ao direito à saúde. Ele é parte integrante do direito à saúde. Então, queria compartilhar um pouquinho essas palavras com vocês para falar do imenso prazer, né, de poder estar participar dessa obra com todos vocês, falando dessas questões tão importantes e tão caras para a gente. Luciana, ainda ontem, uma profissional de saúde me ligou me perguntando a diferença entre eutanásia passiva e ortotanásia, né? Existe uma grande confusão ainda entre os paliativistas em relação a esses termos. E aproveitando a sua presença, eu gostaria que você, de uma forma simples, né, que nós temos pessoas assistindo que não são da área de saúde, que você falasse essa diferença básica entre eutanásia, ortotanásia e o suicídio assistido. Falando o que vale no Brasil, o que não vale, o que é lei, o que não é lei. Tá, ok. Não sei se eu vou falar o que você quer ouvir, mas vamos lá. Bom, eutanásia, eu vou usar uma metáfora, porque eu acho que é a forma mais simples da gente entender, especialmente para o leigo, esse monte de ásias aí. Então, vamos pensar que nós estamos falando de uma pessoa que tem uma doença grave, incurável, e que a gente pudesse ver numa bola de cristal qual seria a data da morte dessa pessoa se nós não fizéssemos nada, nem para abreviar a vida e nem para prolongar a vida. Então, qual é a data da morte natural dessa pessoa, né, do desfecho natural dessa doença? Essa data que a bola de cristal der para a gente é a ortotanásia. Ou seja,
eu garanto que a pessoa vai chegar até o fim da vida dela de forma natural, então eu não abrevio essa data e nem prolongo essa data. A ortotanásia, então, é a chamada morte, e aí, lá no grego, a Dani já veio trazendo um pouco de etimologia de palavra, então, lá no grego, thanatos é morte e orto é correto. Então, se a gente pegar a etimologia da palavra ortotanásia, ortotanásia significa morte correta, morte no tempo certo. Pegando essa data da bola de cristal, se a gente falar assim, não, esse paciente está sofrendo muito, vai demorar demais para ele morrer naturalmente, vamos abreviar a vida desse paciente. Então, a gente puxa essa data para uma data mais próxima da onde a gente está. Neste caso, nós estamos falando de eutanásia, né, da abreviação da vida do paciente. Na eutanásia, quem pratica o ato que gera a morte do paciente é um terceiro, que injeta uma substância né, nesse paciente, ou que pratica algum ato que vai efetivamente cessar a vida dessa pessoa. No suicídio assistido, quem pratica o ato que vai abreviar a vida do paciente é o próprio paciente, por isso suicídio. Então, é um autoextermínio, só que esse paciente está auxiliado, né, ele está recebendo ajuda de alguém que normalmente é um médico que prescreve uma dose letal de uma substância que o paciente vai se auto-administrar. Então, na eutanásia, apesar de haver consentimento do paciente, quem pratica o ato que gera a morte dele é o terceiro. Normalmente, um médico, isso vai depender da legislação dos países em que a eutanásia é permitido. No suicídio assistido, quem pratica o ato que gera a morte é o próprio paciente. No Brasil, eutanásia é crime de homicídio e auxiliar alguém a realizar suicídio é crime de auxílio ou instigação ao suicídio. O suicídio no Brasil não é crime. Então, o suicídio propriamente dito não poderia ser, porque a pessoa, depois de morta, não tem como a gente processar e julgar, mas a tentativa de suicídio no Brasil também não é crime. O que é crime é o ato do terceiro que auxilia ou instiga o suicídio assistido. Qual é o problema da nomenclatura ortotanásia no Brasil? A ortotanásia é um termo nosso, fomos nós que inventamos esse termo. Se a gente for lá para os Estados Unidos, se a gente for para a Europa, as pessoas não vão saber do que nós estamos falando quando a gente fala em ortotanásia. Por que esse termo foi inventado? Porque lá em 2006, quando o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução 1805, que é a resolução que dá ao médico, que permite ao médico o direito de suspender ou limitar os tratamentos extraordinários. A leitura que a sociedade fez dessa resolução foi uma resolução de eutanásia. Vocês estão muito quietos, tá todo mundo me ouvindo? A conexão tá ok? Sim, sim. Então tá. Então, quando as pessoas leram a resolução 1805, falaram que coisa absurda. O Conselho Federal de Medicina está legalizando a eutanásia no Brasil. E aí nós precisávamos, à época, de explicar para a sociedade e para o Poder Judiciário, porque a resolução 1805 foi judicializada, que a suspensão de tratamentos extraordinários não era eutanásia. Então, é muito diferente eu, por vontade própria, praticar um ato que vai matar o paciente e eu dizer, olha, esse paciente não tem indicação de ir para UTI, porque a UTI vai prolongar a vida dele sem dar qualidade. Então, para explicar a resolução 1805, nós, brasileiros, criamos o termo ortotanásia. Se a gente sai do Brasil e vai para um congresso, por exemplo, Congresso Europeu de Cuidados Paliativos, ninguém vai saber o que é ortotanásia. Como é que se chama ortotanásia lá fora? Eutanásia passiva. Então, do ponto de vista conceitual, eutanásia passiva e ortotanásia são sinônimos. Por que a gente não pode falar isso no Brasil? Apesar da gente estar falando aqui. Porque eu saio daqui e falo com um médico que ele está praticando eutanásia passiva,
ele vai falar, nunca mais vou fazer isso na vida. Porque eutanásia é crime, alguém vai me prender, a sociedade vai me jogar pedra. Então, o grande problema das terminologias é que elas botam a gente dentro de caixinhas. A gente se preocupa muito mais com o nome do que com o que ele significa. Mas quando a gente pega, por exemplo, a decisão da Suprema Corte da África do Sul, que legalizou ou que entendeu que o testamento vital é constitucional. A decisão da Suprema Corte da África do Sul fala textualmente que o testamento vital, para ser lícito na África do Sul, o conteúdo dele só pode ser um conteúdo de eutanásia passiva, ou seja, suspensão de procedimentos extraordinários. Então, é só uma caixinha. Né? Falar que ortotanásia e eutanásia passiva são sinônimos é uma classificação meramente teórica. Eu, particularmente, estou respondendo a sua pergunta, mas eu não faço mais, por vontade própria, essa divisão de eutanásia ativa e passiva e ortotanásia. Porque no Brasil isso dá realmente uma confusão que pode ser prejudicial ao entendimento dos cuidados paliativos. Dani, você queria comentar alguma coisa em relação a essa situação que ela acabou de falar? Ou não, posso passar? Pode passar. Eu queria... A Maria Helena parece que está aqui presente. Eu vou saudá-la. Então, assim, só para complementando, Luciana, a gente está aí rolando no Congresso um projeto para um novo Código Civil e tal. Você acha que a gente avança para a descriminalização da ortotanásia no Brasil? Tá, é o projeto de novo Código Penal, né? Isso. Não há que se falar em descriminalização de algo que não é crime. Uhum. Então, ortotanásia não é crime. Ortotanásia, praticar cuidados paliativos no Brasil, é absolutamente lícito, constitucional, legal, possível, o nome que a gente pode dar aqui, 1000 nomes. Então, não há que se falar em necessidade de nenhuma lei para que torne os cuidados paliativos ou a ortotanásia lícita. O que o projeto de lei do novo Código Penal tentou fazer, né, e aí é o projeto original, que já não é mais o que está tramitando, ele tentou criar um tipo penal, então um crime específico para eutanásia, porque hoje a eutanásia é julgada no artigo 121, crime de homicídio. Então, a primeira versão do novo projeto de Código Penal tentava criar um crime eutanásia. E aí, neste crime de eutanásia, a gente tinha um parágrafo primeiro que dizia: não constitui crime, no âmbito dos cuidados paliativos, suspender tratamentos extraordinários. O objetivo dessa informação ali era só para deixar claro que não havia confusão entre eutanásia e ortotanásia. Como a eutanásia foi embora, porque hoje, o projeto que está, se hoje fosse aprovado o novo Código Penal, o texto que seria aprovado, em termos de crime de matar alguém, é igual o que nós temos hoje no nosso código vigente, que é um código de 1940. Ou seja, já se retirou do projeto o crime de eutanásia e a eutanásia continuaria sendo crime de homicídio. Mas o projeto deixa excludente de ilicitude para deixar claro, não para descriminalizar, mas apenas para clarear algo que a gente não tem, porque hoje nós não temos nenhuma lei no Brasil sobre ortotanásia, né? Nem sobre eutanásia, nem sobre nada disso. Então, o que o projeto faz é deixar claro que ortotanásia não é crime. Mas não era necessário. E, assim, nós não temos nenhuma previsão que esse projeto seja aprovado e nós não precisamos desse projeto para realizar cuidados paliativos para fazer ortotanásia. É bom lembrar, Hernani, que esses nomes não aparecem em nenhuma das resoluções do Conselho Federal de Medicina. Né? O Código de Ética Médica, a Resolução 1805, a 1995, nenhuma dessas normas fala em eutanásia, ortotanásia, distanásia. As caixinhas somos nós que colocamos. Né? O que o Conselho faz é descrever a conduta. Beleza.
E deixar claro também, Luciana, que o modelo de morte, né, conhecido como ortotanásia, que seria aquela morte natural, no momento correto, não é sinônimo de cuidados paliativos, né? Seria um modelo de morte mais aproximada, mais aceita pelos cuidados paliativos. Né? Porque muita gente confunde, não é a mesma coisa, né? Cuidados paliativos não é sinônimo de ortotanásia. Ortotanásia é o modelo de morte mais próximo aos cuidados paliativos. E os cuidados paliativos são uma abordagem de cuidado, então a gente não, né? São coisas diferentes que se encontram nas nossas caixinhas brasileiras. Isso. Estamos com vários convidados aqui, com outro organizador do livro que ele entrou, Luiz Carlos Fadel, de Vasconcelos, que daqui a pouquinho eu vou pedir para ele uma fala para a gente, vou fazer um comentário, e a Maria Helena Oliveira de Barros, que é uma grande defensora dos direitos humanos no Brasil. Ela foi, por muitos anos, coordenadora do DIS, que é o Departamento de Direitos Humanos e Saúde, da ESP Fiocruz, e ela também está conosco nesse livro. Nos deu a honra de escrever uma orelha desse livro, é uma grande guerreira defensora dos direitos humanos. Eu gostaria que você falasse, se apresentasse, desse um oi para a gente, Maria Helena. Boa noite a todos e todas. Realmente eu preciso me apresentar, porque a apresentação de amigo é exagerada, realmente é bom para o coração, né? Mas, enfim. Eu quero saudar primeiro aos autores, né? Que esse é um livro importantíssimo, eu acho que essa discussão, esse tema, né, dos cuidados paliativos é um tema que a gente deve, né, enfrentar mesmo, é um tema que tem tudo a ver, que está dentro do campo dos direitos humanos da saúde, porque a gente precisa não só pensar a vida com dignidade, mas também pensar a morte com dignidade. E uma das coisas fundamentais, né, que se traz nessa discussão é exatamente essa questão, né, da dignidade, da autonomia, do direito das pessoas a decidirem o que elas querem para si próprias, né? Então, eu acho que foi um ganho, assim, muito importante. Eu sou pesquisadora, né, da Fiocruz e coordenei durante muito tempo o Departamento de Direitos Humanos e Saúde, continuo nesse departamento, e foi, assim, um dos grandes ganhos nossos, né, ter o Hernani conosco. O Hernani foi se chegando devagarzinho, né? Ele foi entrando e ocupou o nosso coração e ocupou também todo um espaço que faltava no DIS. E não só isso, como, né, a Dani, que já trabalhava conosco lá no departamento, também se encantou por essa questão, e a Aninha, né, também. Eu acho que foi, eu aqui não quero sair listando nomes para não ser justo e esquecer alguns nomes, mas eu estou só lembrando essas pessoas que iniciaram essa discussão dentro do departamento, que se tornou uma discussão importantíssima, porque é, de fato, uma discussão importante para a vida, para a dignidade, para os direitos humanos, e que a gente não fazia de forma tão sistemática, com tanta competência, como agora o departamento faz. Inclusive, né, tendo, além do lançamento desse livro, quer dizer, tendo todo um trabalho que é feito, os cursos de atualização, que são frequentes, que acontecem todos os anos, 2 vezes, pelo menos, né? E também o curso de especialização, que acho que é um marco, assim, imenso, né, dentro da Fiocruz, porque a Fiocruz, apesar de ter a discussão da saúde, a centralidade da Fiocruz é a discussão da saúde pública, e também tem muitos institutos que se dedicam à assistência, né? Ela não tinha, de forma assim, organizada essa discussão. Então, eu só estou passando aqui para parabenizar, para dizer que, sim, fico muito orgulhosa, né? Muito orgulhosa de saber que tenho colegas que são tão importantes e tão competentes e, acima de tudo, extremamente humanos, que se dedicam a uma coisa. Eu brincava sempre com o Hernani, dizendo para ele: Hernani, eu não gosto, eu não quero discutir morte, eu tenho muito receio de discutir isso, mas é uma coisa que a gente, não é que a gente acostume, eu quero continuar viva, por isso que eu morro de medo dessa pandemia,
Mas, assim, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, é fundamental, nos torna melhor, nos torna mais preparados para a vida. Viver faz parte da vida, né? É um tempo da vida. Então, morrer é um tempo da vida. Então, é isso. Só parabenizar e muito, dizer que eu estou muito alegre, muito feliz e desejando todo sucesso do mundo para vocês. Obrigado, Maria Helena. Muito obrigado. Um beijo, querida. Fadel. Eu? Você. Então, boa noite, Maria Helena. Surpresamente de ver você aqui, né? Aliás, você está devendo a orelha do livro, a 4ª capa, 3ª, não sei. É até bom, porque aí a gente pode cobrar dela, né? Cobrar ao vivo, né? Cobrar ao vivo. Só falta você e o Hermano depois. E, enfim, eu tava ouvindo há pouco, como todo mundo, né? Estou vendo a Dani, né? Que eu conheço bem, a Luciana também, mais ou menos, mas enfim. Mas acredito que tem pessoas aqui que estão no livro também, eu cheguei atrasado. Eu queria dizer para o Hernani o seguinte, e para vocês também, que o Hernani ele me convocou para a aventura dos cuidados paliativos. Eu aceitei porque, quando ele me convocou para isso, eu já estava numa faixa etária que talvez necessitasse dos cuidados paliativos, né? Então, eu sempre falo isso para ele. Eu só aceitei, né, entrar nessa aventura com você porque eu vou precisar de cuidados paliativos em breve. Achei que ia precisar antes. Ainda bem que eu estou prorrogando isso aí. E aí fiquei pensando, eu estava há pouco, antes de entrar aqui, numa live que mudou assim, a minha cabeça. 40 anos de Saúde do Trabalhador, ouvindo um podcast com Ricardo Antunes e 3 entregadores de alimentos, né, que já fazem isso há muito tempo, mas que agora, na pandemia, eles foram dados de forma mais emergencial e mais exploratória. Estão sendo de uma forma, enfim, fizeram uma greve. Eu tive a oportunidade de ver há meia hora atrás, ouvir um podcast, e aquilo ali me bateu tão fortemente que eu fiquei pensando, eu queria falar isso para o Hernani em primeira mão, né? Que vai ser o nosso próximo livro, e aí já convido vocês a se engajarem nessa próxima publicação, que a gente não consegue fazer cuidados paliativos para conferir uma dignidade da morte se nós não tivermos uma capacidade, enquanto profissionais de saúde, advogados, como a Daniele, né, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, são os médicos, assistentes sociais, que são a equipe que compõe essa pleiade, né, dos cuidados paliativos, se não entender que a gente tem que defender veementemente, exigentemente, a capacidade das pessoas antes delas chegarem nesse momento dos cuidados paliativos. Se a gente não tiver uma capacidade de defender o trabalho das pessoas que vão chegar no final da vida com a necessidade de ter cuidados paliativos, a gente não tem a capacidade de entender que o trabalho é uma categoria da vida, de que a saúde do trabalhador ela é fundamental para a gente poder exercer esse cuidado. Quem fala em cuidado no final da vida, quem é profissional do cuidado paliativo no final da vida, tem mérito se ele não tiver sido um profissional de cuidado durante a vida do trabalho, porque as pessoas que chegam a morrer e precisam do cuidado, elas foram trabalhadoras, todas elas, não há história. Então, eu queria trazer, porque eu já estou aqui em primeira mão anunciando que eu vou propor
que a gente discuta o seguinte: cuidado paliativo só tem sentido e só tem uma razão de ser se as pessoas que fazem cuidados paliativos, se elas entendem o que é o trabalho na vida das pessoas, o que é a categoria trabalho na vida central das pessoas, e que elas precisam ter cuidado durante a sua vida, antes de precisar dessa coisa maravilhosa que é o cuidado paliativo. E nesse sentido, o Hernani foi um professor para mim, embora eu tenha sido o orientador dele, né, de doutorado. A gente tem a parte, é meu filho, eu sempre falo isso. A minha filha chama ele de irmão e vice-versa. E então é isso. Eu acho que, em primeira mão, eu queria anunciar: nós precisamos discutir cuidados paliativos do cuidado na vida laboral das pessoas. Elas vão morrer melhor se elas tiverem um cuidado maior durante a sua vida laboral. Será que as pessoas que estão aqui, né, que chegaram, né, tem jovens aqui, pessoas jovens, será que elas pensaram nisso? Será que elas olham o trabalhador com esse olhar do cuidado para depois? Isso é uma questão que eu deixo aqui para vocês. Estou muito orgulhoso de fazer parte da organização desse livro. Nem sei se eu merecia estar aqui junto com o Hernani falando sobre, mas isso para mim é uma questão central. E aí fica aí a proposta, tá, Hernani? Essa é a minha proposta. Obrigado, gente. Boa noite. Ô Fadel, só pedindo aqui uma fala. Essa semana agora tivemos uma banca de TCC que trouxe uma das questões, uma das categorias, né, que foi analisado numa ficha de uma comissão de cuidados paliativos dentro de um hospital daqui do Rio de Janeiro, foi exatamente que mais de 60% dos pacientes que foram atendidos por essa comissão eram trabalhadores, informais ou formais, né? Mas tinha a categoria trabalho enquanto algo central e que chamou atenção nesse estudo, nessa banca, nessa dissertação. Sim, assim, já catei o desafio, né? Já catei, Fadel, já catei, e com certeza é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Até porque os paliativistas são trabalhadores também, né? Tem que ver também a saúde desses trabalhadores e pensar na categoria trabalho, na centralidade dessa discussão. Com certeza, o desafio foi aceito, Fadel. Aí eu vou convidar a Luciana Dadalto também, a Dani, para a gente fazer essa discussão. Ok? Beleza? Dani, assim, para avançar um pouco, que a Luciana tem que sair daqui a pouquinho, tem um tópico do livro de vocês, do capítulo de vocês, que é o seguinte: cuidados paliativos e instrumentos de manifestação de vontade dos pacientes. Eu quero que você fale de uma forma mais geral, e depois a Dadalto, ela centraliza no testamento vital, nas diretivas antecipadas de vontade, tá bom? Marcando essa diferença, o que é a gramática, o que são as tipologias, ok? Ok. Então, de uma forma, né, mais geral, o que seria uma manifestação de vontade dentro dos cuidados paliativos, né, que a gente chama de diretivas antecipadas? É o paciente que precisa se manifestar, precisa falar do que ele gostaria e do que ele não gostaria de receber enquanto cuidados ou tratamentos, quando ele estivesse diante de alguma doença que coloque a vida em risco. Então, no momento em que ele não mais puder se manifestar, ou no momento em que ele puder se manifestar, ele falando ou escrevendo, né, é o que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade. E aí, o que nós temos dentro das diretivas antecipadas de vontade são aqueles princípios fundamentais, né, que aí temos a Constituição, temos Código Civil, temos resoluções, temos convenções internacionais, enfim, temos vários respaldos jurídicos, né, que diz que a vontade, a manifestação do paciente é algo legítimo, é algo que tem que ser levado em consideração, é algo que você traz enquanto a autonomia e dignidade de uma pessoa. De modo geral, é isso. Uma maneira mais fácil para quem não é ou da saúde ou do direito, né?
Vai lá, Lu, agora entra na Como está essa história no Brasil, Luciana? Como é que está essa história no Brasil? Colou? Então, no Brasil tudo é mais difícil, né? Tudo é mais difícil. A gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 1995 de 2012, é uma resolução do dia 31 de agosto, então ela vai fazer agora 8 anos. Essa resolução diz que o paciente tem o direito de manifestar vontade e de dizer como é que ele quer ser cuidado quando ele estiver em fim de vida. Ela diz que essa vontade prevalece sobre a vontade dos familiares, e ela diz que o médico só pode descumprir a vontade do paciente quando o que o paciente pedir for antiético, ferir as normas éticas da profissão. O que a gente vê na prática, Hernani, é um descumprimento das manifestações. Primeiro, assim, não é comum que o brasileiro escreva suas vontades prévias. Então, essa história de eu chegar no serviço hospitalar com um documento e dizer para o profissional, doutor, está aqui, eu já escrevi que eu quero isso ou não quero aquilo, isso não é uma realidade brasileira. Mas nós sabemos que muitos pacientes, durante a internação, manifestam verbalmente vontade. E a resolução do Conselho Federal de Medicina, 1995, diz que a vontade manifestada pelo paciente tem que ser escrita no prontuário e vale da mesmíssima forma como um documento que tenha chegado pré-concebido. Infelizmente, a gente estava falando aí de eutanásia e de ortotanásia, mas o nosso maior problema no Brasil hoje é uma outra ásia, é a distanásia, que é dentro lá da bola de cristal. Ao invés de eu respeitar a morte natural do paciente, eu vou falar, não, eu não vou deixar esse paciente morrer nesse dia. Eu vou prolongar a vida dele e vou usar toda a tecnologia possível para isso. Então, a gente leva para UTI, a gente usa respirador artificial, a gente usa droga vasoativa, nutrição artificial, enfim. Suportes artificiais de vida. É o que a gente chama de obstinação terapêutica, né, Lu? Também chamado de futilidade terapêutica ou obstinação terapêutica. Distanásia tem vários sinônimos, aí a depender da tradução. E o que acontece na prática no Brasil é que, mesmo diante da vontade do paciente manifestada, a distanásia ainda é uma prática, né? A obstinação terapêutica ainda é uma prática. Por quê? Porque nós, no Brasil, confundimos cuidado com o paciente em fim de vida com utilização de suporte artificial de vida. Então, o familiar, normalmente, vai chegar para esse médico e vai dizer assim, doutor, mas o senhor não vai levar o meu pai para UTI? O senhor não vai cuidar do meu pai? O senhor está abandonando o meu pai? Então, a nossa perspectiva de cuidado cultural é uma perspectiva de suporte artificial de vida. Então, o médico, mesmo diante daquele paciente que disse para ele que não queria determinado procedimento ou que queria uma outra condução, acaba, na prática, cedendo à vontade da família ou cedendo à prática médica, que ainda é uma prática de obstinação terapêutica. Se a gente não mudar a educação do profissional de saúde, nós não vamos mudar a realidade de obstinação terapêutica. E então, a gente tem, na verdade, um descumprimento diário, digamos assim, de vontades dos pacientes. Por esse entendimento, ou por essa dificuldade cultural de aceitar a morte. E aí eu acho que a gente precisa lembrar disso. Né? Por que é tão difícil seguir a vontade do paciente? Por que é tão difícil olhar para o paciente como uma pessoa autônoma? Porque, às vezes, o paciente vai me fazer pedidos que são contrários ao costume. Por exemplo, o costume de levar todo paciente para UTI. O costume de entubar todo paciente. E eu lembro sempre, quando eu falo de costume, de um texto do Rubem Alves. Um texto chama Sobre a Morte e o Morrer, no mesmo nome do livro da Elizabeth Kubler-Ross. O Rubem Alves vai dizer, ele vai contar nesse texto uma história o pai do principal, do personagem principal do texto, que sofreu obstinação terapêutica. E aí ele termina o artigo dizendo assim, qual foi o ganho humano?
da conduta do médico? E ele responde que eu saiba apenas a consciência de poder dormir tranquilo por chamar de ética aquilo que é costume. Então, esse é o problema. Nós confundimos ética com costume. Ah, todo mundo faz. Todo mundo leva para UTI. Todo mundo usa o tubo. Todo mundo usa nutrição e hidratação artificial. O fato de todo mundo usar não significa que é ético. E é isso que acontece no Brasil. É costume. É desejo cultural. Enquanto a gente não mudar essa perspectiva cultural, e enquanto a gente não colocar o paciente como centro do cuidado efetivamente, e colocar o paciente como centro do cuidado significa estar à disposição para auxiliar o paciente a alcançar o seu conceito individual personalíssimo de uma morte digna. Isso a gente ainda não consegue fazer no Brasil. Né? E essa é a realidade. A gente não tem... Aí, assim, uma realidade mais técnica. Nós não temos lei sobre os documentos de manifestação de vontade. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional desde 2018, que não tem tanto tempo assim, mas não tem uma lei. A resolução do Conselho Federal de Medicina sobre o tema foi para o Judiciário, e o Judiciário reconheceu que essa resolução é constitucional, ou seja, ela vale no direito brasileiro. Então, quando o profissional de saúde, né, especialmente o médico, porque nós estamos falando de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e é bom que se diga que cuidado paliativo a gente faz com equipe multidisciplinar. Nenhum médico faz cuidado paliativo sozinho. E apenas o médico tem respaldo do seu conselho de classe para cumprir a manifestação de vontade do paciente. Os demais conselhos de classe, até hoje, não se manifestaram de forma expressa sobre o assunto. Se tiver alguém aqui, o pessoal da enfermagem fala assim, não, mas o novo código da enfermagem fala que o enfermeiro é obrigado ou deve seguir a vontade do paciente. Ele fala isso e bota um ponto. Diferente do Conselho Federal de Medicina, que traz uma resolução com vários artigos com detalhamento. Então, na prática, o que a gente tem é falta de norma ética para os profissionais que acabam fazendo com que eles chamem de ética o que é o costume, que é a obstinação terapêutica, que é o descumprimento da vontade do paciente, porque nós ainda objetificamos o paciente no cuidado. E muita gente, Hernani, eu acho que isso é muito importante a gente falar num evento que nós estamos lançando um livro sobre cuidado paliativo. Muita gente usa o argumento do conceito de cuidado paliativo, aquele conceito que diz que o cuidado paliativo é uma abordagem holística, que deve olhar, né, para a qualidade de vida do paciente e também da família. Muita gente usa essa família para dizer, tá vendo? É por isso que eu estou descumprindo a vontade do paciente, porque o paciente agora ficou inconsciente, e se eu não levar ele para UTI, eu vou gerar sofrimento para essa família. Então, a gente distorce o conceito de cuidados paliativos para objetificar o paciente. E eu acho que esse é o nosso maior desafio para o futuro aí do cuidado com o paciente em fim de vida. Sem dúvida que eu costumo dizer que tem várias pessoas que pegam a onda, né, dos cuidados paliativos simplesmente por questões pessoais, né? E pessoas que querem aparecer, pessoas que gostam de holofote, mas não estão centradas, né, justamente no que a gente defende, que é a dignidade daqueles que sofrem. Dani, ela falou... Só para complementar, né? Eu acho que é uma mudança mesmo de paradigma, sabe? Tanto de formação profissional, quanto mesmo de discussão cultural, quanto de desmistificar mesmo. Me recordo agora também, e aí o Renato está aqui na sala, né? Que ele dá uma aula de filosofia no nosso curso lá, e ele trabalha com essa questão da morte, né? Como que ao longo do tempo a morte foi tomando dimensões diferentes dentro das famílias, né? E dentro da história. Então, nem sempre foi assim. Né? Nem sempre a morte foi tabu, nem sempre tivemos pessoas que foram sempre entubadas ou levadas para o hospital para morrer. Né? Antigamente se cultuava a morte de uma outra maneira.
Eu acho que os cuidados paliativos hoje, uma das grandes discussões é uma mudança mesmo de paradigma social, profissional. Mas fala, querido. Eu queria que você falasse de uma forma mais prática em relação à confecção do testamento vital, né? Ela falou, né, das diretivas antecipadas de vontade, né, que é a gramática. A gente sabe que tem duas tipologias, que é o testamento vital e o procurador de saúde. E queria que você falasse, assim, tem uma pessoa aqui, a Dona Eliane. A Dona Eliane é uma pessoa que a gente conhece, que é doméstica, tal, trabalha aqui em casa, a gente adora ela está nas nossas lives. Então, eu queria que você falasse de uma forma que ela entendesse. Que ela entendesse. É o testamento vital. Tá bom? Então, tá ótimo. Adoro simplicidade. Vamos lá, Dona Eliana. Dona Eliana, o testamento vital é um documento, primeiramente, né? Manifestação de vontade é a forma como você manifesta, que você pode manifestar de uma forma escrita, né, por um documento, você pode manifestar de uma forma oral, né, falando, por exemplo, para um médico, falando para profissionais de saúde, falando para seus familiares, enfim. Então, a feitura de um documento, quando você manifesta e escreve ele, a gente chama de testamento vital. Dentro desse testamento vital, você pode, além de manifestar as suas vontades do que você gostaria ou não, você também pode outorgar poderes para uma terceira pessoa, para que essa terceira pessoa, no momento em que você não possa mais manifestar a sua vontade, que essa pessoa, então, manifeste a vontade por você. Né? Fale, então, ali para os profissionais de saúde quais são os cuidados que você gostaria ou não de receber, no momento em que você não conseguisse mais manifestar. E existe uma terceira forma, que é a forma oral, né, que o Conselho Federal de Medicina agora regulamentou, que é você falar para o médico, e esse médico, então, anota essa manifestação de vontade sua em prontuário, para que todos os profissionais, então, né, que é uma equipe multiprofissional, que os outros profissionais, então, saibam ali e esteja registrado qual é a tua vontade dos cuidados que você gostaria ou não de receber, e tratamentos. Ok? Ok. A dona entendeu? Eliane. A dona Eliane entendeu? Gente, a gente tem várias pessoas aqui queridas, o Renato Bonfatti, que vai fechar o nosso evento, já foi mencionado várias vezes, tem alunos, tem a dona Eliane, tem profissionais de saúde, enfim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta pontual? Acho que a Lu podia falar, ó, acho que a Márcia, porque daqui a pouquinho a Lu vai ter que sair, a Márcia está querendo trazer a questão dos direitos humanos em caso de pandemia, se o médico tendo que escolher quem vai ou não morrer. A famosa escolha de Sofia, né? Eu ia fazer essa pergunta para a Luciana. Ah lá. Eu estou aqui, estou tentando ler, assim. Ler, para entender, né? Olha, eu acho que assim, a gente precisa entender que a pandemia ela ressignifica valores, né? Ela ressignifica as nossas verdades absolutas. Então, o problema da pandemia, e aí isso não é só um problema no Brasil, é de escassez de recursos e que, diante de uma situação de caso concreto, se eu tenho um recurso para 2 pacientes, a escolha precisa ser feita. O que a gente tem tentado, desde o começo da pandemia, no Brasil, e vários outros bioeticistas têm tentado ao redor do mundo, é criar critérios que sejam os mais éticos possíveis dentro da calamidade. Agora, toda escolha nessa situação, ela vai ser, para alguém, ela vai ser injusta. Então, assim, eu acho que é isso. A gente... qualquer escolha nessa situação de pandemia, ela vai ter um caráter de injustiça, de algo que não deveria ser assim, ou que alguém vai estar se sentindo injustiçado. O melhor dos mundos é que a gente não precisasse ter chegado até aqui. E aí eu acho que isso é importante falar,
né, num seminário como esse, da Fiocruz, com a maior parte dos pesquisadores da Fiocruz, que nós podíamos não ter chegado a essas situações de escolha de Sofia no Brasil. Nós tivemos, no mínimo, um mês dentre o que aconteceu na Itália e o que começou a acontecer no Brasil, e a omissão do poder público fez com que a coisa chegasse aonde ela chegou. A gente não tem nenhum... Hoje mesmo eu recebi uma consulta de um hospital dizendo qual é a lei que eu uso para saber que protocolo eu faço de escolha, né, de recursos. Não tem, né? Não tem. A gente não tem lei, a gente não tem regulamentação do Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina se esquivou de decidir. Então, infelizmente, esses critérios têm sido cada vez mais subjetivos, e aí, sim, eu entendo que é possível até a gente falar em uma responsabilidade pelo não seguimento dos critérios com base nos parâmetros constitucionais. Então, é preciso lembrar que a Constituição traz o princípio da igualdade, o princípio da solidariedade, o princípio da dignidade, e que dentro do possível a gente tem que relembrar que esses princípios existem. Então, eu acho que é isso, assim, né? Na prática, é isso. Agora, eu estou aqui vendo, a Ingrid falou, olha, o juiz mudar a vontade do paciente, aí eu vou até sair do âmbito da pandemia propriamente dito, e vou voltar para o que eu estava falando, que, assim, a gente precisa entender que o juiz, assim como o médico, assim como o advogado, faz parte da mesma sociedade que a gente. Essa sociedade que nega a morte. Essa sociedade que acha que o correto é fazer tudo para preservar a vida biológica do paciente. Então, quando essas questões chegam no Poder Judiciário, a gente vê muitas decisões contra a autonomia do paciente por causa da formação da sociedade, e o juiz é apenas uma parte dessa sociedade. Então, o médico realiza obstinação terapêutica, o juiz obstina terapêutica na canetada. Então, acho que é preciso entender isso, porque senão a gente cria fantasmas, né? O juiz é sempre o errado, o médico Tá todo mundo no mesmo barco, numa mesma sociedade, que é uma sociedade que se nega a conversar sobre morte, mesmo diante de uma pandemia. Essa é a nossa realidade atual. Dizem que tem medo de levar nas costas, né? A morte do outro, né? Dani, o Fadel vai precisar sair, ele quer se despedir da gente. Fala, Fadel. Bom, gente, boa noite, obrigado aí, porque eu me sinto um pouco responsável, né, por essa publicação. Maria Helena vai ficar, Renato, não vou poder ouvi-lo, meu querido amigo, e a Maria Helena já falou, não sei se vai falar ainda. Eu queria dizer o seguinte, essa área do conhecimento, né, que não é só do conhecimento, é uma área do direito humano, é uma área do afeto, é uma área revolucionária, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né, de desconstrução dos direitos humanos. Então, é importante que a gente cultue e cultive essa questão dos cuidados paliativos, e eu queria abraçar vocês todos e dizer o seguinte, nós precisamos de clientes. A gente precisa ter mais clientes para cuidados paliativos. Para que a gente possa ter mais clientes para cuidados paliativos, para a gente exercer a nossa prática, para a gente construir novos conhecimentos, é preciso que a gente combata, por exemplo, a morte do trabalho precoce. 3.000 mortes por ano, centenas de milhares de pessoas que morrem do trabalho, crianças escravizadas, trabalho escravo. Então, quando a questão do trabalho, não tem sentido se a gente defende os cuidados paliativos e não tenha um pé ancorado na questão do trabalho. Precisamos de mais clientes. Vamos defender o cuidado antes dos trabalhadores morrerem, se acidentarem, para que eles possam ser nossos clientes aos 80, aos 90 anos, e que a gente possa cuidar deles com afeto, com carinho, né, dando a eles dignidade. E aí eu me incluo nesse grupo, né? Eu me livrei do acidente até agora, pelo menos. Então, Hernani, um beijo para você, e fica aí o desafio da nossa próxima publicação, tá? Um beijo para todos.
Beijo, Fadel. Obrigado pelo carinho. Tchau. Tchau. Já abraçamos a proposta. Luciana, a Maria Helena quer falar sobre a questão da escolha de Sofia, e vou pedi-la para comentar sobre a nossa experiência. A gente tem um curso de mestrado profissional para formação de juízes. Então, a gente tem a oportunidade de falar sobre essas coisas com o juiz, é o cara que vai dar a sentença, o cara que vai dar a canetada, e com bastante sucesso. Eu já ouvi, né, de uma determinada juíza o seguinte: nossa, eu nunca imaginei que cuidados paliativos fosse isso. Então, a gente precisa focar, evidentemente, na formação de toda a sociedade, inclusive os juízes. Tá, Maria Helena? Fala um pouquinho. Tá, vou tentar ser bem rápida, porque acho que tem muita gente e é boa a participação, mas eu queria queria lembrar, né, que, na verdade, essa questão da escolha de Sofia, isso não era uma coisa para existir. É igual nós começamos a falar, as pessoas começam a repetir o novo normal. De que novo normal nós estamos falando? Porque eu acho que não é normal a vida que nós temos antes da pandemia, que é uma vida de desigualdade, uma vida de exploração, uma vida de morte, uma vida de violência. Então, que novo normal é esse? Vai tratar a violência de uma forma diferente? Vai tratar a desigualdade de uma forma diferente, talvez mais desigual? Então, eu acho que a gente tem que ter muitos cuidados. E, para mim, essa questão da escolha de Sofia caminha, eu fiz esse paralelo porque eu acho que caminha por aí, porque eu acho que não teria que existir escolha de Sofia, e eu lembro perfeitamente quando o Conselho Regional de Medicina, principalmente aqui o do Rio, mas o nacional também, ficava naquela coisa querendo criar critérios. Como é que a gente pode criar critérios para quem morre e para quem vive? Isso não é possível de ser imaginado, isso é inumano. Alguém criar critérios para dizer quem morre e quem fica. E não tem nenhuma justificativa. Na verdade, o que a gente tem, o que não é normal, por exemplo, é ter um sistema de saúde que não tenha condição e capacidade de responder. E não é só agora a pandemia que as pessoas estão morrendo nas filas. As pessoas já morriam nas filas antes da pandemia. A gente tem um sistema de saúde em crise total, em crise absolutamente em todos os seus sentidos da crise. Então, eu acho que a gente tem que resgatar essas discussões, é igual, por exemplo, quando fala trabalho infantil. Como falar de trabalho infantil? Trabalho infantil não pode ser falado. Trabalho infantil é crime. A gente não pode falar de trabalho infantil tentando regular isso, regular aquilo. Então, eu acho que tem algumas coisas na sociedade, se a gente, de fato, está falando do lugar, da dignidade da pessoa humana, todas as pessoas têm direito a viver. Então, escolha de Sofia não pode existir se a gente está dentro do campo dos direitos humanos. Eu queria só colocar isso. E quanto ao que o Hernando colocou, eu acho que é um projeto extremamente exitoso, né, que a gente faz de formação. Nós já estamos com a segunda turma, que agora está já se formando, uma terceira está por vir, e também trabalhamos com juízes do trabalho, e eu acho que essa questão, agora mesmo nós estamos fazendo um curso para 25 juízes do trabalho, eu acho que há essa aproximação entre os saberes, né, que são diversos, que são múltiplos, essa aproximação entre os saberes, esse exercício, que na verdade é um exercício da democracia, e que é permitida a diversidade, e que é permitida as diferenças, eu acho que isso é super exitoso. Como o Hernando falou, alguns alunos colocavam que nunca tinham pensado dessa forma, porque às vezes a gente também consolida, né, o juiz como uma coisa assim acabada, como aquela figura acabada. É um ser humano que também precisa, obviamente, com todos os defeitos e virtudes que todos nós temos, e que precisa, né, a gente estabelecer um diálogo para poder avançar. Obrigada. Obrigada. Luciana, você vai precisar sair daqui a pouquinho. Obrigada, Maria Helena. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, te agradecendo muito aí a sua presença, a sua participação. A palavra é sua. Não, eu acho que eu preciso te agradecer, né, Hernani, pelo convite, pela oportunidade, por estar aqui,
Acho que quanto mais a gente discute, né, quanto mais a gente tem esses espaços, eu adoraria ficar aqui discutindo, né, assim, conversando, trocando com a professora Maria Helena Barros, também com a Daniele. Eu confesso que, especificamente em relação a essa última fala, eu concordo no mundo das ideias, eu não concordo no mundo prático, mas eu acho que assim, é muito bom a gente poder ter espaços em que a gente consiga falar sobre temas que ninguém quer falar. E morte é um desses temas, né? Eu já tive, inclusive, a convite da juíza Aglaé, agora desembargadora, né? Dando uma aula para um grupo de juízes sobre essas questões relacionadas a fim de vida. Não é fácil, né? Aí na Emerge, na verdade foi na Emerge, não na Fiocruz, mas não é fácil, mas a gente precisa falar, e eu acredito nisso, que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente dissemina informação, mais a gente ajuda as pessoas a mudarem de ideia, ou pelo menos a gente deixa uma pulga atrás da orelha, né? E isso é extremamente importante para que a gente consiga realmente pensar sobre dignidade de uma forma mais ampla. Assim. Eu espero que um dia a gente realmente consiga pensar em dignidade no Brasil, especialmente para o paciente em fim de vida, como uma possibilidade de escolha mesmo, porque hoje, infelizmente, a gente ainda está muito longe disso, né? Mas eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Luciano. Muito obrigado. Daniele, quer falar alguma coisa para o Luciano? Lua, ótimo, sempre bom bater um papo, falar com você, trocar ideias, te ouvir. Obrigada. Imagina, foi um prazer. Luciana, a gente, o mês inteiro, né, teremos ainda lives sobre o livro, mas a gente vai fazer outras, em agosto, setembro. A gente pode remarcar, tá? Você achar a ideia interessante, para conversar mais uma vez, sobre esse tema ou sobre outros temas. Você topa? Estou à disposição. Vamos sim, estou à disposição. Tá ok, Luciana, muito obrigado. Até a próxima. Eu agradeço. Bom, gente, a gente está perto do final. Eu vou pedir para a Daniele fazer as considerações finais, acrescentar alguma coisa que não foi dita, falar novamente, reafirmar novamente a importância desse tema para os cuidados paliativos e para a sociedade de uma forma geral. Tá, tem só uma pergunta aqui que eu acho que não foi respondida, que a Patrícia quis saber se, acredito, né, que a diretiva no prontuário se precisava ser assinada pelo paciente. E aí, não há necessidade, só respondendo a pergunta, né? O médico já tem ali a fé pública, então não precisa. Acho que pergunta não tem mais, né? Bom, então, para fechar, queria novamente falar da importância, né, dessa temática dos cuidados paliativos lá dentro da Fiocruz, enquanto direitos humanos, cidadania e saúde. Essa discussão a gente leva não só para os nossos cursos de atualização, como nossas pós-graduação, doutorado, mestrado. Nós temos um projeto bem interessante desse grupo, que nós montamos umas oficinas itinerantes e vamos para hospitais públicos, né, do SUS, falar sobre essa temática, levantar questões, ajudar na formação de comissões de cuidados paliativos, essas questões jurídicas, né, a todo momento os profissionais de saúde sentem necessidade, receio, medo, como a Lu bem falou, essas terminologias, para eles é mais complexo ainda, né, é crime, não é crime, eu respondo, não respondo, eu vou ter que pagar, não vou ter, o que é responsabilidade objetiva, enfim. Então, eles ficam realmente em situações muito, muito delicadas, né, e como o Fadel brilhantemente trouxe, né, a questão central do trabalho, esse profissional de saúde também se sente muito pressionado, né, e acaba também, por vezes, adoecendo por estar diante de uma situação de pacientes que não têm, por exemplo, expectativas curativas, e ele fica naquela situação de o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, ou o que eu devo fazer, ou o que eu não devo fazer. Então, levantar realmente essa questão, não só enquanto sociedade, mas dentro
das instituições de saúde é muito importante. Acho que esse livro, né, todos esses autores, essas discussões todas que se encontram aí nesses 10 ou 11 capítulos do livro, eu acredito que vai ser de grande valia para todos nós da sociedade aqui no Brasil, para nós que estamos aí na luta por essa legislação aí não só nacional, né, mas como nós conseguimos aqui aprovar no estado do Rio, né, uma legislação de cuidados paliativos, que ainda estamos na luta para a concretização, né, mas saúde pública é isso mesmo, é uma luta constante, né, falar de SUS é uma luta constante. Então, agradecer pelo convite, agradecer por essa noite, por essa sexta-feira de estarmos aqui falando sobre cuidados paliativos, né? Falando sobre humanização, sobre amor, sobre afeto, sobre cuidado. É isso. Obrigado, Dani, muito obrigado. Semana que vem teremos a 4ª live, né, do livro, do pré-lançamento do livro, com a doutora Patrícia Eulário, que vai falar sobre cuidados paliativos e deshospitalização, que é um tema bastante interessante nessa garantia de direito para os pacientes em cuidados paliativos. Agradeço a todos, a presença de todos, mais uma vez a Daniele Barata, a Luciana Dadalto, e vou chamar o professor Renato para fazer a síntese do nosso evento. Renato Bonfatti. Ele é médico, Luciana, filósofo, e participa conosco nos nossos cursos de cuidados paliativos. Então, ele sempre termina as nossas lives com um toque especial. Renato. Renatinho. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. É um prazer estar com vocês, é um prazer ver esse esforço dando frutos, uma questão tão grave que mexe que convoca para dar conta da sua importância, vários setores, né? Principalmente que a gente está vendo aqui, a Maria Helena saiu, mas ela tem toda uma construção com o Fadel em direito e saúde, a gente vê que essa questão dos cuidados paliativos não pode, de maneira nenhuma, ser pensada sem a presença dessas duas vertentes do conhecimento prático, que são o direito e a saúde. Embora haja uma convocação de várias outras disciplinas para dar conta dessa questão. Essa questão é uma questão de síntese do conhecimento, da procura epistemológica, né? Vou destacar aqui algumas pequenas coisas para encerrar minha fala, para ser breve. Primeiro é que essa questão que vocês falaram da escolha de Sofia, que é metido ao filme com a Meryl Streep e o outro que eu me esqueci o nome, é uma questão tão grave que foi a questão que deu origem à disciplina que a gente chamava de bioética, né? Com o episódio que colocou exatamente essas escolhas para os médicos de Seattle, que estavam começando a fazer a hemodiálise, os aparelhos de hemodiálise estavam começando a ser usados, mas não tinha aparelho suficiente para todo mundo. Então, eles se viram diante da dramática de ter que escolher quem ia fazer a hemodiálise, quem não ia. Então, isso significava escolher quem ia viver e quem ia morrer. E outro episódio daquela garota adolescente, a Carrie Ann Killen, acho que é o nome dela, que ficou em vida vegetativa, considerada como morte cerebral, mantida por meios artificiais. Isso foi chamado aqui de, entre outros nomes, de obstinação terapêutica. Isso gerou um grande debate na sociedade americana, e isso daí deu origem ao que a gente chama de bioética, né? Até onde eu sei, a bioética nasce principalmente a partir desses dois eventos que tiveram grande penetração na mídia americana e na mídia mundial. Então, é uma questão grave. Outra coisa que a Daniele chamou a atenção é que os modos de se lidar com a morte, se a gente vê, a Luciana falou da questão da ética e do costume, isso daí suscita um debate. A maneira de ver num determinado momento não é a maneira que aquela coisa sempre foi vista. A abordagem que é usada num determinado momento
não é necessariamente a abordagem que sempre foi usada, ela muda historicamente, a ética muda historicamente, a moral muda historicamente, é construída dentro da história. E se a gente for estudar a história, a gente vê que em outros momentos a morte foi vista de outras maneiras. A gente tem obstinação terapêutica porque desenvolveu toda uma tecnologia médica da abordagem dos pacientes. E isso influenciou na maneira como a morte é vista. A morte foi retirada das residências e foi cada vez mais sendo ocultada dentro dos nosocomes, dos hospitais. Então, é importante essa questão convoca também a história, né? A história do morrer, né? Como morrer foi a história da morte do Ocidente, por exemplo, a gente tem o livro do Philippe Herrier, que eu uso na aula. Então, ela convoca para o seu estudo várias vertentes do saber. E a coisa que eu, pensando nos cuidados paliativos, que mais me chamou atenção ultimamente foi o que a Dani chama de mudança de paradigma, mudança de um referencial principal dentro de uma disciplina científica, né, que é como o Thomas Kuhn define o paradigma, com relação à morte, cuidados paliativos, a discussão de cuidados paliativos, que tem muita controvérsia, vertentes diferentes, mas a vertente que vocês têm acolhido levou a pensar na questão do prognóstico, como médico, na questão do prognóstico. Dentro do prognóstico médico, a morte nunca é considerada como um bom prognóstico. A morte é sempre necessariamente considerada como um mau prognóstico. Mas eu, trabalhando com vocês cuidados paliativos, comecei a pensar que depende do tipo do morrer. Dependendo do tipo do morrer, a morte é sim um bom prognóstico. Essa morte que a gente poderia chamar de ortotanásia, como a Luciana abordou, mas a morte inscrita dentro de um decurso natural e necessário do viver humano, a morte com dignidade é, sim, um bom prognóstico. Agora, é difícil, isso é uma mudança, isso representa uma mudança de paradigma, lidar com isso, trabalhar, cuidar do paciente, levando isso em consideração, significa, sim, uma grande mudança de paradigma ético, paradigma do cuidado, paradigma biomédico em relação ao morrer. Eu fico muito feliz de estar participando com vocês pela segunda vez, e vendo como essa questão está evoluindo de uma forma rápida e implicando em mudanças na cabeça de muita gente que é importante para o funcionamento da sociedade, como, por exemplo, os juízes e os médicos, né? E toda a equipe de saúde. Fico grato, parabenizo a equipe, um grande abraço para todos. Obrigado, Renato, obrigado. Então, gente, obrigado a todos. Obrigado, Liana, obrigado, Ana Paula, obrigado, Alexandre, eu acho que já saiu, que são também coautores dessa obra. A Gisele, obrigado a todos, e convidá-los para a semana que vem, às 19 horas, para a nossa quarta live do nosso livro. Estou muito feliz, tá? Eu estou vendo carinhas aqui que estão se repetindo, isso deixa a gente muito feliz. E é isso, gente, a gente precisa discutir muito mais esse tema na nossa sociedade, com um único objetivo: evitar sofrimento, tá? Prevenir sofrimento evitável e garantir a dignidade das pessoas. Beijo no coração de todos e até a próxima.